Fala galera, fala nação rubro-negra, beleza? Pessoal, estamos aqui de volta para mais um videozinho no canal com um corte aqui do Sport Center da ESPN falando tudo sobre o jogo de mais tarde, né? Flamengo e Bolívar, Bolívar e Flamengo na verdade, na altitude de La Paz. Pessoal, não é nem pelos times e não é nem pela fase atual do Flamengo, porém, confesso que eu estou muito preocupado com o jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo não é tão favorito ou nem favorito como o pessoal está achando. Eu acho que o momento do time somado à altitude pode ser muito complicado para o Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo, por exemplo, nunca venceu nem empatou um jogo lá em La Paz contra o Bolívar. Porém, não tem jeito. 9h30 da noite, mais tarde, vamos ver o que acontece com o Flamengo. Todo desfalcado, todo remendado, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Cebolinha, né? O De La Cruz vai jogar, porém o De La Cruz, a gente sabe que também é a bomba, porque no final de semana ele foi poupado contra o Botafogo. Então, antes de chamar o vídeo aqui, rapidamente a possível, né, a provável escalação do Flamengo. Rossi, tranquilo. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Também não tem muito o que fazer com o Ayrton Lucas, né? Eu acho que o Vinha seria melhor nessa hora, na altitude, mas está machucado. Pulgar, Ortiz no meio-campo, também muita gente reclama, eu acho que é uma boa saída. De La Cruz, provavelmente meia bomba, De La Cruz, Gerson e no ataque, Luiz Araújo e Carlinhos. Não tem jeito, né? Temos de ir com o Carlinhos. Então é isso aí, pessoal. Claro, né? Aqui na descrição do vídeo, créditos para o grupo Disney, canal ESPN, e o link deles vai estar aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo para saber tudo sobre o jogo de logo mais Flamengo e Bolívar. Vamos para o corte, galera. Na Bolívia, contra o Bolívar, levou vantagem na bagagem para essa partida de logo mais, jogo exclusivo que você acompanha aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus, a partir das 9h30, bola rola, mas às 9 já com o nosso pré-jogo. Temos Fernando Campos já aqui conosco, então vamos para lá. Bolívia direto, Fernando Campos já posicionado mais uma vez com a gente para trazer mais informações deste Flamengo que enfrentou o Bolívar hoje. Fer, beijo, bem-vindo. Artes, né, Fã de Esportes, direto novamente aqui do estádio Hernando Siles, palco do grande jogo, 9h30 da noite hoje, exclusivo na ESPN, entre Bolívar e Flamengo. Ainda com ajustes aqui no gramado bem irregular, como eu falei na minha primeira passagem, e aí a gente pode começar a entrar em alguns problemas que o Tite vai tentar solucionar para hoje e na possibilidade de time, né, que o Flamengo tem para colocar em campo. São 7 desfalques, como eu falei. Vamos de novo trazer, né, a lista aqui para o Fã de Esporte. Hoje o Flamengo não tem Wesley e Vinha, ou seja, não tem reservas para suas laterais. Não tem o Alan, não tem o Arrascaeta, um jogador muito importante, né, cerebral, capacidade criativa. E na frente, extremamente desfalcado, porque não tem um Cebolinha, que é um jogador muito importante para essa engrenagem ofensiva funcionar ali pelo lado esquerdo do Tite. E Gabigol e Pedro. Quando se fala de Pedro, a gente fala do artilheiro do país. Um jogador que é muito importante para o esquema do Tite funcionar, na presença de área, na bola longa, fazendo pivô, saindo da grande área e dando o passe que ele deu, por exemplo, para um Luiz Araújo, que é um jogador muito importante. Então hoje o Tite vai ter que encontrar soluções dentro de um elenco dilacerado, dentro de um elenco com muitos problemas, né, de ordem física. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é a bola aérea. Nos últimos 9 jogos, companheiros, né, os últimos 9 gols que o Flamengo sofreu dentro da temporada, 8 foram através de bola aérea. Aquele Flamengo do início da temporada, que só sofreu 1 gol no Campeonato Carioca, que era mais seguro, consistente no seu sistema defensivo, ele se perdeu por diferentes fatores. E tem sido uma questão, um problema para solucionar, ainda mais com a altitude. O Bolívar, jogando dentro de casa, fez cerca de 62% dos seus gols através da bola aérea. Talvez por conta disso, Glaucio e amigos, ele esteja pensando em aumentar a estatura, em colocar um Carlinhos também para ajudar no momento defensivo. O que vocês acham? Fer vai seguir com a gente aqui na conversa, tá? Só vou passar uns números do Bolívar em casa contra brasileiros em torneios Comebol.
Em 18 partidas, são 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O aproveitamento de 68,5%. 4 das 11 vitórias foram por 2 ou mais gols de diferença, que é o que o Bolívar precisa nessa partida, o que dá um total de 36%. O Donan joga aí uma questão pra gente. Essa opção do Tite pelo Carlinhos, né, se ele realmente for confirmado para começar jogando, o Carlinhos é um jogador que talvez possa oferecer ao Flamengo uma bola, se o Flamengo tentar um jogo de lançamento, bola esticada, ele é um jogador que consegue talvez prender um pouco a bola, aumenta a estatura. Agora, tecnicamente, é um jogador muito inferior ao Bruno Henrique, muito inferior. Aí a gente vai ter que saber, o Tite vai optar talvez por um time mais alto, pensar em bola aérea, em aumentar a estatura do time, um time maior, né? Mas ele vai abrir mão de um jogador que talvez ofereça para ser lançado ao lado do Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu, sinceramente, a diferença técnica é muito grande. Eu pensaria um pouco mais nesse recurso que o Bruno Henrique pode oferecer, que o Carlinhos não oferece. Não é que o Bruno Henrique está voando, o Bruno Henrique está jogando super bem, não, muito longe disso. Mas ele é muito melhor, é muito mais jogador que o Carlinhos. Então, o Tite está em uma situação, para mim, de um dilema, um impasse. Eu penso apenas em jogador que talvez ofereça prender a bola mais à frente, maior, tamanho, mas eu vou abrir mão da parte técnica. Eu, particularmente, começaria com o Bruno Henrique. Acho que começar com o Carlinhos é um risco grande de um jogador que começa, mas não vai terminar. Né? Então, por mais que o Carlinhos seja mais alto, o Carlinhos possa jogar como pivô, possa jogar um pouco mais de costa, diferença desse tamanho de um jogador para outro, eu começo com o Bruno Henrique. Não, e especialmente assim, se pensa num sufoco no início do jogo, o Bruno Henrique é um jogador também que se dá bem em jogada de bola aérea. Também. Inclusive defensivo, também. ele é um jogador que responde bem. Também. Ofensivo, a gente sempre falou aqui, antes do Pedro, que ofensivamente a bola aérea do Bruno Henrique era superior à do Gabigol. O Gabigol várias vezes colocou o Bruno Henrique para fazer gol de cabeça, com a bola saindo do Gabigol. Para mim tem uma questão também aí de estratégia, não sei o que o Donan conseguiu apurar sobre isso também, das condições para a partida. Da questão da altitude, qual é o que o Flamengo vai tentar fazer? Ontem, observando o jogo do Peñarol, o que o Peñarol tentou fazer, eu não sei, mas não deu certo. Era ter a bola, era correr pouco, nada deu certo. O Peñarol era no primeiro tempo para ter tomado uns 3. E aí estaria no segundo tempo completamente desesperado. Como ideia, possivelmente, o Diego Aguirre estava pensando em segurar a bola. Ele não conseguiu. Por causa do adversário, por causa da altitude, não sei. Mas hoje é muito claro para mim que o Flamengo tem muita capacidade para dosar o jogo, para segurar, para pausar. Não, a gente quer fazer um jogo mais lento agora, o Bolívar, segura aí, vem tomar a bola da gente. E o Flamengo consegue fazer isso. Tem qualidade, tem jogador para fazer isso. Agora, vai tentar fazer isso de cara, porque tem a questão da altitude, né? E entra muito nisso, né, Fer? Essa questão que o Marra está levantando, a dúvida entre a entrada ou não do Bruno Henrique como titular, porque a gente, quando fala em Bruno Henrique, imagina o cara da velocidade. E aí, nesse momento, é óbvio que o Flamengo também não vai se utilizar tanto dessa situação. Uma, porque as condições, enfim. 2, por isso que o Marra está falando, de conseguir até cadenciar mais esse jogo, porque tem um resultado e tudo mais. Mas o Bruno Henrique, além da experiência, da história no time, no clube, também tem essa questão de ser um cara que pode sim ser utilizado ali em bola aérea, tem boa estatura e tudo mais, mas acho que o que pega muito nessa dúvida também é essa questão que o Marra levanta, de como também a estratégia que o Flamengo vai adotar para esse jogo, né? Exatamente, Glaucio. Acho que o ponto é esse. Até se a gente for pensar na ideia de jogo do Tite, ela prioriza um camisa 9, um cara que tem uma capacidade maior de ser uma referência, de ser um pivô. O Bruno Henrique, eu concordo com o Prats, e eu colocaria o Bruno Henrique como titular em um 4-4-2. Talvez a estratégia do Tite seja esperar que o Bolívar se desgaste na parte física no segundo tempo. Eu falei isso no 360, conversei com alguns jornalistas aqui bolivianos, alguns torcedores, e normalmente o time boliviano, quando vem para o enfrentamento mais pesado na Libertadores, ele costuma baixar a intensidade a partir dos 70 minutos. E até pensando em o Bruno Henrique, que é um jogador que não está conseguindo ter muita sequência, sim, né, tem uma parte física
que está abalando não só o Bruno Henrique, mas todo o elenco. Talvez seja uma estratégia do Tite você segurar esse jogador que tem capacidade de velocidade, de explosão, para tentar, né, surpreender o adversário no segundo tempo. Aí é aquela estratégia que pode ser o cobertor curto. Tem que ver como o Flamengo vai conseguir sustentar até esse segundo tempo. Eu colocaria o Bruno Henrique, tá? Eu acho que o Carlinhos é um jogador, comparando com o Pedro, um nível bem abaixo para sustentar a bola, para fazer um pivô, para fazer o jogo andar, né? O Flamengo hoje aqui não vai ter 70% de posse. O Flamengo não vai marcar alto porque falta fôlego. Vai faltar energia. A gente estava falando de uma altitude de 3.640 metros. Mas eu acho que quando a gente vê o provável time do Flamengo, com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, e o meio-campo, olhar para o meio-campo, hein? Léo Ortiz, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Aí. Luiz Araújo e Carlinhos. Quando a gente olha esse meio-campo com o Léo Ortiz, com o Pulgar, com o Gerson e com o De La Cruz, eu tenho a ideia que o Tite quer preencher o meio. O Tite quer que essa equipe jogue um pouco mais próxima, para dosar a energia, para tentar controlar, para tentar cozinhar o jogo mesmo. Tirar um pouco do ritmo. E eu acho que essa é a estratégia mais inteligente. Se o Flamengo for para trocação, se o Flamengo ficar só com bola longa, tentar explorar a velocidade, ele pode arrumar um problema aqui. E o Léo Ortiz, né, gente, ele estava pedindo passagem, Sim. porque é hoje a melhor opção possível para ser o primeiro homem de meio campo. Tem qualidade no passe, tem também muita qualidade na marcação. Dentro disso, Marra, perdão, esse meio-campo que o Fer traz, né, é um meio-campo que também sabe fazer isso que você estava dizendo, e que sabe sair jogando. O Léo sempre foi conhecido por ser um grande zagueiro construtor. E aí o Tite coloca ele ali na volância e a gente vê muito disso. O gol do Flamengo contra o Botafogo no Clássico, a bola que ele enfia ali para o Bruno Henrique, mostra muito o que é essa qualidade dele. Mas só para puxar com vocês também, que o Fernando fala muito dessa questão física, eu acho que é isso que pode pegar o Flamengo, porque no fim de semana cai muito no segundo tempo contra o Botafogo o físico. Você vê um Flamengo exausto em campo. Né? Vem de um clássico em que não foi bem. Glaucio, eu não tenho aqui agora, mas quando da contratação do Léo Ortiz, a gente levantou esses números, trouxemos até tela, acho que era 80%, 82% das jogadas do Red Bull Bragantino, dos passes para a área, partiam do Léo Ortiz. É um tipo de jogador que ele, sim, é zagueiro porque está escrito lá na carteira de trabalho. Zagueiro, tal. Mas em campo é muito mais que isso, né? É um jogador que faz o jogo girar, que faz o jogo ofensivo girar. É bem diferente. Mas muito bem lembrado. Tem essa questão também de duas... Não, o Campeonato Brasileiro não é uma decisão, mas num jogo muito grande, num clássico, em que sai derrotado da forma que saiu, para logo depois ter que encarar uma decisão na altitude. Isso pesa. Assim, essa história toda, e talvez essa dúvida, né, um pouco do que o Tite está planejando para o jogo, da ideia que ele tem, do que ele está traçando, do que o Flamengo poderá fazer daqui a pouco, melhor, à noite em La Paz, o Léo Ortiz a gente não pode perder de vista. O Léo Ortiz foi um pedido assim insistente do Tite. Foi uma negociação com o Red Bull Bragantino, né, que o Red Bull Bragantino, no primeiro momento, não queria abrir o negócio. Aí o Flamengo oferece, o Red Bull Bragantino pede um pouco a mais, né? E sempre essa história, não, o Tite foi o treinador que levou o Léo Ortiz para a seleção brasileira. Se o Tite recebeu o Léo Ortiz no Flamengo, o Léo Ortiz vai jogar com o Tite ou na zaga ou mais à frente. E aí, claro, teve necessidade de muitas contusões inesperadas do Flamengo, de opção do Tite também, que não deu certo no primeiro momento, outras deram um resultado mais rápido a curto prazo. Então, assim, não tem muita a situação do Léo Ortiz, talvez hoje, ser um problema do Flamengo, porque ele vai jogar numa posição que não é muito a dele. Não, o Tite colocou e ele teve uma resposta boa. Mesmo em jogos fracos ou mais abaixo do Flamengo, o Léo Ortiz não era um problema do Tite, né? Não virou um problema para o Flamengo, né? Virando um camisa 5 logo de cara, jogar perto do Pulgar no outro momento. Pois é. Então, assim, para mim, essa situação de Carlinhos e Bruno Henrique, é muito difícil argumentos para defender o Carlinhos, com todo respeito. A gente entende a história do Carlinhos é um jogador que rodou até com pouca idade em muitos lugares do Brasil, mas é um jogador que tecnicamente está abaixo do nível do jogo, do nível do que talvez a partida exija. Pode ser aí talvez um dia dele, como teve um dia dele na Arena MRV, que o Flamengo fez 4 no Atlético Mineiro, ele foi bem. Fez gol, participou,
Mas, por enquanto, é uma exceção para confirmar a regra. Veremos daqui a pouco, ou logo mais, em La Paz. Abaixo do nível do jogo, mas do nível do mar tá bem acima. Ai, pra... Esse pessoal, esse foi o corte do Sport Center de agora cedo, falando sobre o jogo do Flamengo. Eu concordo plenamente com o rapaz. O Carlinhos realmente não está no padrão do jogo. E outra coisa, pessoal, que me preocupa, se aqui no nível no mar o negócio já está feio com as bolas aéreas, imagina na altitude. E outra coisa, como eles falaram também aí, o problema físico que o Flamengo está tendo. O Flamengo no segundo tempo morre, né? Então, se for para trocação, se for tentar jogar de igual para igual lá na Bolívia, pode realmente não ser bom o final para a gente. Mas não tem jeito. Logo mais, 9h30 da noite, Flamengo e Bolívia, sentar na frente da TV e sofrer, torcer ao máximo. Se Deus quiser, o Flamengo consegue a classificação, pode até perder por um gol de diferença, né? Que o Flamengo ainda está classificado. Só para terminar o vídeo, pessoal, mercado da bola, né? Como todo mundo já sabe, o Michael chegou no Rio de Janeiro, já foi apresentado oficialmente, né? E o Flamengo está atrás do Alcaraz, né? Parece que as negociações estão avançadas. Também apareceu o Gonzalo Plata, um equatoriano também, que parece que está bem encaminhado com o Flamengo. E o Flamengo não desistiu ainda do Alexander, né? A lateral ex-Juventus, seleção brasileira, trabalhou com o Tite aí na seleção brasileira em outros tempos e também pode ser uma opção para a lateral do Flamengo. Então é isso aí, galera. Rapidamente aqui um corte. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui, que viu o vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, né, pessoal? E não se esqueça, né? Deixa um comentário aqui no vídeo. O comentário é sempre importante porque é ele que faz a resenha entre o canal e os assinantes. Quem quiser, deixa aqui a sua opinião sobre o Flamengo e os resultados de mais tarde. Pós-jogo, vamos ter aí também videozinho falando sobre, se Deus quiser, a classificação do Flamengo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui!